Eu estava jogando bola com os colegas e sofri um rompimento de tendão de Aquiles. Fiz a recuperação direitinho e tal, voltei a andar e ao voltar a andar o tendão rompeu no mesmo lugar. Fiz tratamentos e não houve cicatrização do corte da cirurgia. Sem essa cicatrização não podia fazer fisioterapia, não podia voltar a andar normal. Então andava de muleta ou cadeira de rodas. A última ação que nós tivemos foi a um cirurgião plástico. Ele fez uma cirurgia plástica, cobrindo o tendão, né, para poder recuperar o tecido. No dia que nós fomos tirar os pontos, o corte abriu de novo. Então o tendão ficou exposto. Isso era de uma segunda-feira de manhã. Eu não sabia que a minha esposa, católica, né, tinha marcado uma ida ao grupo de tratamento na Comunhão Espírita de Brasília na segunda tarde, na mesma segunda-feira. Nós fomos e a todo momento falar para ela, isso daí não vai dar certo, eu não acredito, não sei para que eu tô vindo aqui. Mas quando a gente está aperreado, né, a gente busca as soluções de onde vir. Entrei para a sala de tratamento, não sei o que aconteceu lá. Fui para casa e me bateu uma curiosidade de olhar o machucado, que na época eu andava com a perna enfaixada, né, para não infectar nada. Quando eu tirei a atadura, o machucado tinha começado a fechar. Voltamos ao médico, não explicamos o que nós fizemos e ele não acreditou no que estava acontecendo. A partir daí, evangelho, estudo na doutrina, e foi assim que eu conheci a doutrina. Minha esposa, eu, que éramos católicos, né? Hoje somos espíritas e tentamos fazer o que a gente pode fazer. Foi um caso complicado. Eu comecei, desde pequena que eu sempre frequentei, né, a religião de uma forma geral. Então, quando eu era pequena, eu era católica carola, de ir à missa todo domingo, de colecionar santinho, de fazer parte do coro da igreja, de ajudar o padre na Eucaristia, de passar a sacolinha, de ajudar o padre a vestir roupa, enfim, eu era literalmente extremamente católica. Apesar de que na minha casa eles se diziam católicos, mas minha mãe ainda frequentava a missa no domingo. Meu pai dificilmente ia, mas sempre foram católicos, né? E aí, com o passar do tempo, na minha adolescência, eu começava a ir, procurava a igreja na época da Semana Santa para fazer as promessas e tal. E aí eu comecei a questionar se era legal ou se não era, se estava resolvendo ou se não estava, ou se eu estava procurando a igreja só para o meu conforto, sem... Enfim, começaram a surgir as dúvidas. Nesse meio do caminho eu fui crescendo e meu pai resolveu mudar de religião. E ele passou um tempo indo num centro espírita perto da nossa chácara. E aí eu fui indo e acabei indo com ele algumas vezes e comecei a gostar. Nesse ínterim eu conheci o meu marido. E o meu marido tinha medo, pavor, terror de espírita. Então, para ele não existia distinção. Falou que é espírita, é umbanda, é macumbeiro, e ele não queria nem passar por perto. Quando eu comecei a namorar com ele, eu ia escondido. Eu dizia que eu ia para a chácara com meu pai, e na realidade eu ia para a chácara, mas eu ia também no centro espírita, que era um centro espírita umbanda da linha branca do Oriente Maior. Nesse centro não existe essa história de matança de bichos e tal, existe incorporação, existe a roupa branca, existe as oferendas,
mas não existia a matança de bichos. Eu gostava de lá, me sentia bem, só que ele era distante, muito distante da minha casa e ficava complicado com essa história do meu marido, que na época era namorado e noivo. No final ele até aceitou e eu ia sempre com o meu pai. Meu pai faleceu, a chácara ficou mais distante, meus filhos, em seguida o Clécio Nerbe nasceu. Começou a ficar mais difícil de eu me dispor a ir um final de semana inteiro para lá e tal. E eu comecei a sentir necessidade de alguma coisa na minha vida. Foi aí quando a gente começou a frequentar a comunhão espírita. A gente ia lá, assistia palestras, tomava um passe. E eu fui indo com o tempo, eu fui gostando mais, eu fui me afeiçoando mais à parte kardecista, fiz o ESD na comunhão espírita e conheci um colega, um amigo, que me chamou para trabalhar no Grupo Espírita Fraternidade. Meus pais são católicos, né? Eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão no Rio de Janeiro, mas a Igreja Católica não respondia às minhas indagações. Eu tinha perguntas que a fé católica não me respondia. Por que que um era pobre e o outro era rico? Por que que um era branco e o outro era preto? Por que que um nascia doente e o outro era são? Nós viemos em 75 transferidos do Rio para Brasília. E no Rio de Janeiro, o povo é um pouco eclético. Então, nós íamos à igreja, mas íamos também ao centro de Umbanda. Chegando em Brasília, nós fomos morar no Guará. E no Guará tem um centro espírita, o Centro Espírita André Luiz, e era muito próximo da minha casa. Então, nós passamos a frequentar. Eu cheguei em Brasília com 13 anos e frequentei mocidade, fiz estudos e trabalhei na casa durante muitos anos. É a casa que ainda me acolhe, mas hoje eu sou presidente de uma casa espírita na Estrutural. Então, essas indagações, eu consegui a resposta no Espiritismo. Foi aonde eu mais me encontrei. Aonde as minhas indagações, por que que nós vemos alagamentos, por que que nós vemos tantas mortes, foi no Espiritismo que eu consegui achar respostas para as minhas dúvidas. Meu pai, ele continuou na formação católica, mas a minha mãe, até morrer, ela esteve frequentando o André Luiz e trabalhando também. Eu casei com um homem também da doutrina espírita, eu tenho 3 filhos que foram criados e são criados na doutrina espírita. Fizeram desde o maternal, hoje estão na mocidade. Já nasci em família espírita, meus pais sempre foram espíritas, né? Mas no início o pai do meu pai, que já tinha conhecimento de fenômenos, mas na época o espiritismo ainda era muito pouco divulgado e bem tratado. A partir desse conhecimento, sempre participei de atividades sociais junto com minha mãe, com meu pai, e a gente sempre procurou participar de eventos, jantares, sempre beneficentes, e com isso eu também entrei na evangelização, participei de algumas casas na evangelização, e depois de um certo tempo me afastei, retornando na juventude. E na juventude tive a oportunidade de retomar esse conhecimento da caridade, da lei de ação e reação, e conviver com outros jovens de mesmo pensamento, mesmo ideal, e com certeza isso tem colaborado para minhas atividades. Tudo que eu ouvia em casa, no culto do lar, né, tudo aquilo me era bem familiar, nunca tive dúvidas do que era falado, né, sempre aceitei bem o que era discutido, o que era mostrado, e tem sido a base da minha vida. Na juventude, eu já entrei um pouco avançado na idade, mas ainda era dentro do período de juventude. Eu conheci a minha esposa, a Rosália, e a gente namorou por quase 3 anos, e a partir daí fortaleceu o relacionamento
gerando a nossa filha, Patrícia, que hoje nós estamos bem ligados com as atividades, com a própria doutrina, que nos facilita muito o entendimento entre nós três. Não somos uma família perfeita, mas graças a Deus temos a doutrina para nos ajudar a entender várias dificuldades que a gente passa dentro de casa. Eu tive uma formação católica muito forte, muito marcante, desde criança, frequentando uma igreja, uma escola católica com uma série, com uma forma de ensinar o Evangelho, os ensinos que nem sempre conseguiu me satisfazer ou conseguiu atender coisas que eu internamente me perguntava. Eu estava atravessando alguns momentos pessoais um pouco difíceis e meu pai me orientou para conhecer um centro espírita que ele frequentava quando era jovem. Na Argentina, o movimento espírita e os centros espíritas não são tão conhecidos aqui como no Brasil. Eu acabei visitando aquele centro, era um centro muito baseado no trabalho mediúnico, mas me serviu para tomar contato com a doutrina espírita, começar a estudar, conhecer mais aprofundadamente os conhecimentos que a doutrina tem. Comecei a ler as obras de Allan Kardec, comecei a estudar. E quando detectamos que naquele centro faltava muito o estudo, o aprofundamento dos conhecimentos da doutrina espírita, começamos a realizar o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aos poucos fomos convidados para colaborar com a Confederação Espiritista Argentina, que é o equivalente da Federação Espírita Brasileira. E começamos a trabalhar, começamos a realizar o estudo sistematizado como monitores, depois começamos a realizar diferentes atividades para promover a doutrina espírita na Argentina. E aos poucos começamos a nos engajar dentro do movimento, da atividade federativa e de diferentes tarefas. Eu nasci católica, cheia de questões existenciais que não foram respondidas. Aí me formei na linha científica, agnóstica, portanto. E por uma questão profissional, fiz percorrido por vários países da Europa, Oriente Médio, e nesse percurso vivi situações que me deram a plena certeza e a convicção de estar sendo protegida por uma força amorosa. E comecei a perceber a existência, então, de uma entidade inteligente, que muitos chamam de Deus. E comecei uma busca na literatura oriental, Rajneesh, Krishnamurti, Hare Krishna, nessas linguagens cristãs cantadas, mais cantadas, no Sufi, árabe, em várias direções com as quais eu não me identifiquei. E finalmente, depois de casada, fui entregar livros e jornais para uma tia numa casa espírita e me recomendaram conversar com um senhor acerca de negócios, uma questão profissional. E nessa conversa ele não estava sozinho e me falou uma série de coisas que não estavam na minha cabeça e que eu percebi que, evidentemente, ele estava sendo muito bem orientado e que algo mais existia além da minha percepção intelectual. Recomendou-me 10 palestras e passes que eu fiz com muito sacrifício, porque o discurso não me fazia sentido nenhum, mas eu percebi que, por um lado, tinham pessoas muito expressivas que estavam naquele local, com certeza entendendo e sentindo muito mais do que eu. E por outro lado, que eu sempre saía melhor do que entrava. Já pensou assistir a TV 100 no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TV 100 de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone,
iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7. Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Depoimento sobre Chico Xavier. No ano em que Chico Xavier faria 100 anos, a FEB lança Depoimento sobre Chico Xavier. Nessa obra você vai encontrar informações precisas com relatos de parentes e de antigos companheiros de ideal do médium. O livro ainda acompanha 2 DVDs com mais de 300 minutos de duração, contendo depoimentos de pessoas que conviveram com o médium espírita. Ele acabou se mostrando para nós como um exemplo a ser seguido, um exemplo próximo, bem perto de nós aí, no atendimento aos mais simples, atendendo à necessidade das pessoas nos seus mais variados aspectos, renunciando ao máximo a tudo em benefício do próprio semelhante. Então nós temos na figura dele aquela figura que realmente vivenciou o Evangelho. Uma pessoa carrancuda, sem objetivo, reclamava muito da vida, muito. Eu meu sono, porque muda tanta coisa, muita coisa. Mas principalmente a ver a vida de uma forma mais leve, mais alegre, mais positiva. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa, como eu falei, mais leve, mais tranquila, sabendo que a gente tem os nossos obstáculos, sabendo que é função nossa buscar vencê-los, mas que nem sempre a gente vence, né? A gente vai se aperfeiçoando para um dia, quem sabe, passar para esse obstáculo que se apresente para a gente. É uma outra forma de ver a vida, é uma outra forma de ver tudo. Quando a gente entra para ser espírita, quando a gente tenta ser espírita, né? Porque ser espírita, na essência da palavra, eu acho que eu ainda não consigo. Mas pelo menos enquanto eu estou tentando ser espírita, a gente vê que o primordial é que a gente fica consciente de que a gente necessita da reforma íntima. E ela vai acontecendo naturalmente a partir do momento que você se envolve com o espiritismo, você começa a se questionar e começa a ver que ela acontece aos poucos, sem você nem perceber.
O carioca, ele é muito bom vivant. O brasileiro é o povo do jeitinho, né? Você dá um jeitinho para resolver as coisas. E a doutrina espírita nos mostra que nós devemos sempre agir corretamente, pensando no outro, né? Eu gosto de ser tratada como eu trato as pessoas. Essa deve ser a nossa conduta de vida. Então, a gente aprende valores dentro da doutrina. E o que eu acho mais interessante é que ela não te obriga a nada. Ela não te põe temores que se você não fizer vai acontecer isso ou aquilo. E eu acho isso muito importante. Ela te dá a liberdade, o direito de escolher o caminho que você vai seguir. Ela me dá, assim, uma base mais sólida para viver. Valores que a gente aprende a ter com os ensinamentos espíritas. De respeito, de amor, de ajudar o próximo, de caridade. De como nós devemos nos portar diante do mundo e da vida. Porque nós temos várias tentações na vida. E a doutrina espírita nos prepara para tudo isso. Conseguir criar 3 jovens hoje, em 2012, que não tem vício nenhum, sem álcool, sem a bebida, sem as grandes farras, é uma coisa muito difícil. E a doutrina espírita foi quem me deu a base para tudo isso. Conversar com o jovem, mostrar para ele por que é que ele não deve beber. Explicar que é um gene, é uma coisa que pode, do primeiro gole, transformar toda a sua vida. Então, a doutrina espírita me deu essa base para criar, para viver, de ser mais tolerante com os colegas de serviço, de ser dura para que seja dita a verdade, seja ela qual for. Isso eu aprendi com a doutrina espírita. Todo esse conhecimento adquirido, essas leis, esses princípios, ajudam a eu poder avaliar melhor as minhas atitudes. Ainda não sou uma pessoa perfeita, mas tenho consciência de várias coisas que eu posso melhorar e com isso eu vou conseguindo também ajudar outras pessoas, a própria família e nas atividades sociais, nos eventos institucionais das federativas, né, não só local, como também nacional. A gente tem participado de vários congressos, seminários, encontros, e isso ajuda bastante a gente rever as nossas atitudes em relação a nós mesmos e em relação ao próximo, que ajuda muito na nossa própria evolução. Quando eu conheço a doutrina espírita, comecei a sentir internamente dentro de mim muitos compromissos, a necessidade de trabalhar pela divulgação da doutrina espírita. Foi isso que me motivou a trabalhar pela divulgação da doutrina. Mas também, graças ao Espiritismo, conheci a minha esposa. Hoje trabalhamos juntos em diferentes tarefas dentro da Federação Espírita Brasileira, ou realizando outros trabalhos. Os nossos filhos são frequentadores também da casa, das atividades de infância e juventude. Eu considero que o Espiritismo tem mudado 100% a minha vida e tem sido para melhor, para muito melhor. Assim como o Espiritismo me ajudou a mudar a minha vida positivamente, eu tenho que tentar ajudar a que a doutrina seja conhecida por mais e mais pessoas, porque tenho plena confiança, tenho muita fé em que isso vai ajudar aqueles que estão necessitando que encontrar um caminho, uma resposta para todas as perguntas que nós temos na nossa vida. A doutrina espírita mudou completamente a minha forma de ver a vida, a existência, as realidades que o mundo nos oferece. Eu acho que de uma agnóstica que vivia o momento em função de um processo materialista, que é o que nos é oferecido, eu com certeza encontrei uma linguagem que me fala ao coração, que me motiva, sustenta, que explica e que basicamente dá sentido, um sentido maior, mais eficiente, né, à minha vida. Toda a lógica que ela tem, a veracidade dos fatos e tudo que ela nos fala aos sentidos.
todos os testemunhos que ela dá, né, por meio das pessoas que convivem conosco, que estão à nossa volta, além do que a gente lê na literatura. O fato dela ser comprovável, verificável, não só pela ciência, pela filosofia, mas pelos nossos sentidos. Por ela ser acessível, sem hierarquias, ser simples. E depois que eu me tornei mãe, eu quis passar essa doutrina para os meus filhos, desde 2 e 4 anos de idade, que eles frequentam a evangelização, porque com certeza isso é o que tem de melhor que eu poderia passar para eles, mais do que qualquer tipo de patrimônio. Essa forma amorosa de ver a vida e de dar sentido a cada momento, a cada ação. Fiz tratamentos e não houve cicatrização do corte da cirurgia. Sem essa cicatrização, não podia fazer fisioterapia, não podia voltar a andar normal. Então andava de muleta ou cadeira de rodas. A última ação que nós tivemos foi a um cirurgião plástico. Ele fez uma cirurgia plástica, cobrindo o tendão, né, para poder recuperar o tecido. No dia que nós fomos tirar os pontos, o corte abriu de novo. Então o tendão ficou exposto. Isso era de uma segunda-feira de manhã. Eu não sabia que a minha esposa, católica, né, tinha marcado uma ida ao grupo de tratamento na Comunhão Espírita de Brasília na segunda tarde, na mesma segunda-feira. Nós fomos e a todo momento falava para ela, isso daí não vai dar certo, eu não acredito, não sei para que eu estou vindo aqui. Mas quando a gente está aperreado, né, a gente busca as soluções de onde vir. Entrei para a sala de tratamento, não sei o que aconteceu lá. Fui para casa e me bateu uma curiosidade de olhar o machucado, que na época eu andava com a perna enfaixada, né, para não infectar nada. Quando eu tirei a atadura, o machucado tinha começado a fechar. Voltamos ao médico, não explicamos o que nós fizemos e ele não acreditou no que estava acontecendo. A partir daí, evangelho, estudo na doutrina, e foi assim que eu conheci a doutrina. Minha esposa, eu, que éramos católicos, né? Hoje somos espíritas e tentamos fazer o que a gente pode fazer. Eu estava jogando bola com os colegas e sofri um rompimento de tendão de Aquiles. Fiz a recuperação direitinho, tal, voltei a andar e ao voltar a andar o tendão rompeu no mesmo lugar.